A revogação de benefícios fiscais está sujeita ao princípio da anterioridade anual? A questão divide a doutrina e ainda é divergente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Na tela. Inicialmente, o STF entendia que não. É o que consta do acórdão contido no recurso extraordinário 204-062, julgado em 27 de setembro de 1996, publicado em 19 de dezembro do mesmo ano. Em 24 de abril de 2014, no julgamento do RE 564225, a primeira turma do STF entendeu que incide o princípio da anterioridade anual nas revogações de benefícios fiscais. Então percebam, diante dessa divergência, é correto afirmar que não há um posicionamento seguro a se adotar. Na prática, se você estiver defendendo a fazenda pública do município, do estado, DF ou União, você vai ficar com o primeiro posicionamento, de que não se sujeita. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião, entendeu que a revogação de benefício fiscal não significava majorar tributos. Logo, esse posicionamento ele é mais interessante para a fazenda pública. Agora, se você estiver defendendo os interesses de um contribuinte, o segundo posicionamento ele é mais interessante. Então tenha esse cuidado. Agora, em uma prova discursiva, você pode explorar esse posicionamento. Em uma prova objetiva, o examinador vai ter que ser muito criterioso para blindar a questão, de forma que ele saiba perguntar para que a questão não seja anulada. Se ele perguntar qual é o último posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto à incidência ou não do princípio da anterioridade anual na revogação de isenções, você vai dizer, aplica-se conforme o último posicionamento, tá? E não se discute. Agora, em uma prova discursiva, você deve apresentar os dois posicionamentos. O artigo 62, parágrafo 2º da Constituição da República, traz uma regra muito interessante em matéria de direito tributário e que está diretamente relacionada ao princípio da anterioridade. Vamos lê-lo? Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nos artigos 153, 1, 2, 4, 5 e 154, inciso 2, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Como interpretar o artigo 62, parágrafo 2º? Separando o joio do trigo. De um lado você coloca impostos, de outro lado você coloca outros tributos. A regra, percebam, só se aplica aos impostos. Não se aplica, portanto, às taxas, às contribuições de melhoria e às contribuições especiais. Evidentemente, não se aplica empréstimo compulsório, porque o empréstimo compulsório ele deve ser necessariamente instituído por lei complementar. Não pode ser por medida provisória. E também não se aplica ao imposto residual, ao imposto sobre grandes fortunas. Lembraram? E às contribuições sociais residuais. Mas, de qualquer forma, retornemos ao raciocínio. Como interpretar o artigo 62, parágrafo 2º? Separando o joio do trigo. De um lado, os impostos. De outro lado, outros tributos. Lembrando que tributos em que a Constituição reservou a sua instituição por lei complementar não poderão ter tratamento por medida provisória, sob pena de inconstitucionalidade formal. Retornando, em se tratando de imposto instituído ou majorado por medida provisória, essa majoração ou a cobrança de um novo tributo instituído só poderá ocorrer no exercício financeiro seguinte se essa medida provisória tiver sido convertida em lei no mesmo exercício em que a medida foi publicada. Traduzindo, vamos imaginar que o presidente da República, por meio de medida provisória, hipoteticamente, majore a alíquota do imposto de renda, pessoa física. Percebam, nós estamos em abril. Eu gravo essa aula no dia 13 de abril de 2020. Pelas regras constitucionais, a medida provisória deve ser convertida em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, ou seja, 120 dias. E esse prazo não corre durante o recesso parlamentar.
você quiser saber o que é recesso parlamentar, abra o artigo 57 da Constituição e você vai ver qual que é o período da sessão legislativa ordinária, que vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Nós estamos em abril. Dia 17 de julho é o último dia da primeira parte da sessão legislativa de 2020. Então, até o dia 17 de julho, esse período de 60 mais 60 corre. Vai ficar suspenso do dia 18 até o dia 31 de julho. No dia 1º de agosto, o prazo volta a correr. Precisa ser convertido em lei. Se não for convertido em lei, dentro de 120 dias, ela perde eficácia desde a sua edição. Mas vamos imaginar que esta medida provisória tenha sido publicada no dia 15 de outubro de 2020. Observe que no dia 15 de outubro de 2020 para o dia 31 de dezembro, nós temos menos de 120 dias, que é um período em que a medida provisória poderá ter vigência. Qual que é a interpretação que a Constituição dá nessa circunstância? Esta medida provisória, no meu exemplo, majorou a alíquota do imposto de renda. Vamos imaginar que acabou com a fase isento, não existe mais isenção. Agora todo mundo vai pagar imposto de renda. Era 0, já começa com 7,5. 7,5, 15, 22,5, 27,5. Por exemplo. Isso é possível? Sim, imposto de renda não está sujeito à lei complementar. Então, hipoteticamente, seria possível. O custo político, desta atitude, dessa conduta do presidente, ia ser elevadíssimo. Porém, é plenamente possível. Ótimo. Mas percebam, medida provisória majorando imposto. Artigo 62, parágrafo 2º. Só vai poder cobrar no exercício financeiro seguinte se ela for convertida em lei no mesmo exercício em que ela foi editada. Qual exercício essa medida provisória que majorou a alíquota do imposto de renda foi publicada? 2020. Vai poder cobrar a partir de 2021? Resposta: sim, se for convertida em lei ainda dentro da sessão legislativa de 2020, que se encerra no dia 22 de dezembro. E se não for convertida? Bom, se não for convertida, na sessão legislativa de 2021, que vai iniciar no dia 2 de fevereiro, ela poderá ser convertida dentro do prazo de 120 dias, contados da sua publicação. Lembrando que esse prazo não corre no recesso parlamentar. Ou seja, do dia 23 de dezembro até o dia 1º de fevereiro, esse prazo ele é suspenso. Tá, mas e se essa medida provisória for convertida em lei em 2021? Esta data, qual seja a de conversão da medida provisória em lei, será o termo inicial relativo ao princípio da anterioridade anual. Tá certo? Então, resumindo, só para vocês entenderem, de forma bem sintética, artigo 62, parágrafo 2º. Medida provisória instituiu ou majorou imposto. E se esse imposto está sujeito ao princípio da anterioridade anual, o termo inicial vai ser da conversão da medida provisória em lei, e não da publicação da medida provisória. É só isso. Todo esse cambalacho que eu fiz é para te explicar isso, tá certo? Então, medida provisória instituiu ou majorou o tributo. Isso é possível? Plenamente possível, desde que o tributo não esteja sujeito à instituição por lei complementar, que são apenas 4 que vocês já sabem. Medida provisória instituiu ou majorou imposto. Isso é possível? Plenamente possível, desde que nós não estejamos falando do imposto sobre grandes fortunas e nem do imposto residual. Não sendo esses dois impostos, plenamente possível. Percebam que medida provisória instituiu ou majorou imposto, sujeito ao princípio da anterioridade anual. Qual é o marco temporal da anterioridade nessa hipótese? A data da publicação da medida provisória ou a data da conversão da medida provisória em lei? Resposta: está na Constituição, artigo 62, parágrafo 2º. O marco temporal será a publicação da lei de conversão. Este é o primeiro ponto da análise. Segundo ponto da análise: medida provisória instituiu ou majorou um outro tributo, que não é imposto.
Qual é o marco temporal do princípio da anterioridade anual? Resposta: data da publicação da medida provisória. Compreenderam? Na tela, na hipótese de medida provisória, criar ou majorar um tributo, aplica-se a regra da anterioridade anual. Assim, letra A. Em se tratando de imposto, a cobrança só poderá ser realizada no exercício financeiro seguinte, caso a medida provisória tenha sido convertida em lei até o último dia daquele em que tenha sido editada. Letra B. Em se tratando de tributo de outra natureza, a cobrança poderá ocorrer normalmente, independentemente de a medida provisória ter ou não sido convertida em lei no mesmo exercício financeiro em que foi publicada. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o presidente da República, em novembro de 2019, tenha majorado por medida provisória a taxa de fiscalização ambiental. Então percebam, é uma taxa, não é um imposto. Então eu aplico a regra do artigo 62, parágrafo 2º? Resposta: não, porque essa regra aí só se aplica para impostos. Ok, taxa é um tributo que se sujeita ao princípio da anterioridade anual? Resposta: sim, todas as taxas sem exceção. Novembro de 2019. Em tese, eu poderia cobrar novos valores a partir dos fatos geradores ocorridos em 1º de janeiro de 2020. Ocorre que essa medida provisória não foi convertida em lei no exercício de 2019. Entra 2020. Nós sabemos que do dia 23 de dezembro de 2019 até o dia 1º de fevereiro de 2020, nós estamos em recesso parlamentar. E durante esse prazo, conforme já disse, não é computado o prazo de conversão da medida provisória em lei. Ele é suspenso. Volta a fluir a partir do dia 2 de fevereiro de 2020. Não foi convertido em lei. Mas as taxas poderão ser cobradas majoradas a partir do dia 1º de janeiro de 2020? Resposta: perfeitamente possível. Porque a Constituição, no artigo 62, parágrafo 2º, condiciona a cobrança do tributo majorado ou instituído quando esse tributo for um imposto. No próximo bloco, vamos fazer algumas considerações sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. Até lá!